convidados, nossos ilustres palestrantes que aqui vieram ter conosco e compartilhar o seu conhecimento, sua experiência amelhado aí ao longo de anos e anos de vivência de pesquisa. É o segundo dia do nosso evento, do nosso encontro nacional, cujo tema é a educação básica. E hoje nós retomamos os nossos trabalhos com a explanação do professor Isaac Reutemann, da Universidade de Brasília, cujo tema será a educação básica e o projeto Brasil 2022. Me permitam apresentar aos senhores e senhoras o professor Isaac. É doutor em microbiologia e pós-doutorado nos Estados Unidos, Israel e Inglaterra. Professor emérito da Universidade de Mogi das Cruzes e da Universidade de Brasília. Após sua aposentadoria da UNB, trabalhou no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia e no governo do Distrito Federal. Coordenou, de 2008 a 2012, o Grupo de Educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É membro efetivo do movimento Todos pela Educação. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências. É pesquisador emérito do CNPq. Atua, atualmente, no Núcleo de Estudos do Futuro, que faz parte do Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília. Coordena o movimento 2022, o Brasil que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Com vocês, professor Isaac Reutemann. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite dos organizadores desse evento, a Coordenação Geral de Ética e Política da Sociedade Brasileira de Eubiose, o Instituto de Valorização da Pesquisa e da Educação do Estado de São Paulo, IVPESP, e o Grande Oriente de São Paulo. A minha apresentação, que vai ser seguida de debate, e o melhor é o debate, não é a apresentação, eu vou primeiro explicar, assim, de uma forma bastante rápida, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, e depois discutir alguns pontos vitais da nossa educação básica no Brasil. O movimento 2022, o Brasil que Queremos, na sua história, e que foi criado no ano de 2015, começou com uma comissão da Universidade de Brasília, chamada Comissão UNB 50 anos, que era responsável pelas comemorações dos 50 anos da Universidade de Brasília, o jubileu da UNB. E nessa comissão a gente revisitou os 50 anos de história da Universidade de Brasília, analisando as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins que aconteceram, as omissões. E no final da extinção dessa comissão, que foi em 2012, alguns membros dessa comissão propuseram fazer uma comissão UNB Futuro, quer dizer, pensar os próximos 50 anos da Universidade de Brasília. Paralelamente a isso, há uma ONG aqui em Brasília, já de 22 anos de idade, a União Planetária, promovia o movimento Pedagogia das Virtudes. E desde 2003, a União Planetária promovia eventos no sentido de implantar e consolidar virtudes. E num evento da Pedagogia das Virtudes, que foi feito na Universidade de Brasília, se resolveu juntar os esforços dessas duas entidades no sentido de analisar outras dimensões importantes para o Brasil. E aí nasceu, em 2015, esse movimento 2022, o Brasil que Queremos.
o próximo é que eu mesmo estou... O objetivo do nosso movimento é sugerir e sinalizar caminhos possíveis para o fortalecimento no Brasil de uma sociedade humana, honrada, livre, justa, fraterna, saudável, harmoniosa e feliz. E os dois princípios do nosso movimento é que a absoluta liberdade de pensamento e a atuação suprapartidária, supra-religiosa e supra-ideológica. Nós, atualmente, temos 12 grupos de trabalho, liderados por especialistas em cada área, que promovem reuniões, eventos, documentos, etc. E esses grupos são o grupo da educação, ciência e tecnologia, construção geográfica do espaço, ética, meios de comunicação, política, relações internacionais, saúde, social e econômico, ecologia e sustentabilidade, primeira infância e paz e direitos humanos. Nesse movimento, nós tínhamos a intenção de envolver os jovens, para os jovens serem protagonistas na construção de caminhos para a gente ter um Brasil melhor e mais justo. E fizemos, primeiramente, parcerias aqui no Distrito Federal. Esses são os nossos parceiros acadêmicos, o Instituto Federal de Brasília, a Universidade Católica de Brasília, o UniCeub, IESB, a Universidade da Paz e o Centro Universitário UDF. Aqueles de Brasília conhecem bem essas instituições. No entanto, à medida que a gente foi amadurecendo e avançando, nós fizemos também parcerias com algumas instituições importantes no Brasil, com a Embrapa, com a Fundação Oswaldo Cruz, com a OAB do Distrito Federal e com o Movimento Todos pela Educação, sediado em São Paulo. E fizemos também a parceria com duas entidades, a primeira, a Andifes, que reúne os reitores de todas as universidades federais públicas do Brasil. E também com a Abruem, que reúne todas as universidades públicas, estaduais e municipais. E com essa parceria com a Andifes e com a Abruem, o nosso movimento teve uma escala nacional, já que cada universidade parceira tem um representante no sentido de estimular as reflexões e construir caminhos melhores para todos nós. Então, essa é a breve apresentação do Movimento 2022 do Brasil Queremos. Temos uma página na internet com muito conteúdo, conteúdo dos eventos, material audiovisual, etc., documentos. É só colocar no Google 2022 Brasil Queremos, já aparece o nosso site. E nesse site, qualquer pessoa pode se inscrever no movimento, é um pequeno formulário, pode enviar e vai receber as principais, temos um boletim mensal, as principais notícias, e o ideal não é só receber, mas serem protagonistas também desse movimento. Eu vou, então, passar para a segunda parte, um pouquinho mais densa, de falar um pouquinho sobre o tema desse encontro, que é educação básica. E uma pergunta que a gente deve fazer é para onde vai a educação. No entanto, é preciso fazer um diagnóstico da da educação básica do passado e a educação básica do presente, para a gente poder projetar o futuro. Eu vou passar uma série de fotos de charges, né, sobre educação, principalmente educação básica. Eu acho importante a gente ver a visão do artista
sobre a educação, que não a visão do acadêmico, né, ou das pessoas que se envolvem na educação, mas uma visão externa de como é que eles veem a educação. E nessa primeira lâmina, a educação, a tragédia da educação no Brasil está estampada, é uma vergonha, né? A educação básica, a educação no Brasil começa desde a educação infantil, vai para o fundamental, para o médio e no ensino superior, a graduação e a pós-graduação. A pós-graduação é o segmento menos mal da educação brasileira. Mas se a gente fizer um sentido da pós-graduação em sentido da educação infantil, a gente vê que a graduação no Brasil é ruim, e à medida que a gente vai indo na direção da educação infantil, o ensino médio é pior, o fundamental é pior ainda. Então, é uma vergonha. Mas vamos ver o que os chargistas pensam sobre educação. É quase autoexplicativo, né? As lâminas que eu vou apresentar. Falta de tudo na educação. Os alunos não sabem nem interpretar o que aquela figura está falando. Autoexplicativo também, né? Dois mais dois são 4 balas. Violência nas escolas. É autoexplicativo também. Isso tudo colhido na internet. Isso é um tema bem atual, né? As condições precárias das escolas, né? Isso lembra uma palestra que tivemos ontem aqui sobre a importância dos grupos. Muito bem. Eu vou projetar aqui alguns poucos dados, né, que justificam essa terminologia de tragédia da educação no Brasil. Então, os resultados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostram que apenas 62 escolas públicas do país, das 18.653 avaliadas, então só 0,33% dessas escolas, os alunos da 5ª e 8ª série têm uma educação do mesmo nível da média dos países desenvolvidos. Então, vivemos não como uma regra de qualidade, mas uma exceção de qualidade na educação básica. Os resultados do PISA, né, que são muito discutidos, né, que é o programa divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostram que os alunos brasileiros obtiveram médias que os colocam na 48ª posição em leitura entre os 56 países e na 52ª em ciências e na 53ª em matemática. Uma vergonha. Estudo divulgado pela Unesco mostrou que entre 150 nações comparadas, apenas Nepal, Suriname e 12 países africanos têm repetência maior do que no Brasil. 1 em cada 5 jovens entre 18 e 29 anos e que vivem na zona urbana abandonou a escola antes de completar o ensino fundamental. Segundo o trabalho feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República,
com base na pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. É trágico. Em termos nacionais, as crianças precisam de 10 anos para concluir as 8 séries do ensino fundamental. E aí há uma assimetria muito grande. No Nordeste, o tempo médio é de 11,1 anos, no Norte, 10,8, no Centro-Oeste, 9,9, no Sul, 9,6 e no Sudeste, 9,2. Então, a gente poderia gastar aqui a manhã toda para falar sobre a tragédia da educação do Brasil, né? O analfabetismo, né? Alunos do ensino básico, que muitas vezes que conclui até o ensino médio, o índice de analfabetismo total ou funcional é extremamente elevado. Então, nós não podemos ter uma escola que produz analfabetos totais e funcionais. Isso não é admissível. A desvalorização do professor nas últimas décadas, eu, quando estudei no ensino básico, o professor era valorizado. Ele era reconhecido pela sociedade como um agente importante na formação das próximas gerações. Hoje, o professor adoece, o salário do professor básico é miserável. Nós podemos, no debate, se estiverem interessados, se aprofundar nisso. O saneamento escolar é vergonhoso. Nós temos 22 mil escolas públicas onde não tem água. Se não tem água, não tem sanitários. Isso não é realmente um ambiente para educação de qualidade. A evasão escolar, por vários motivos, é altíssima. A violência, nos últimos anos, cresceu, estarrecedora, né? Aluno versus alunos, professor versus professor, aluno versus professor, vice-versa. A depredação da escola, quer dizer, a não valorização pelos próprios estudantes, e podíamos aqui falar sobre outros pontos, outras dimensões do ensino e da educação brasileira. No ensino básico, vale a pena a gente fazer várias reflexões e decidir tomar várias ações, né? Uma que eu acho a prioritária, eu vou gastar 3 minutos mais para frente, são políticas públicas para a primeira infância. Isso a gente precisa despertar e ver o alerta de especialistas que essa fase da vida, onde foi mencionado aqui por alguém, é extremamente importante. Os conteúdos para os objetivos de cada nível precisam ser revistos, né? Darcy Ribeiro falava muito em conteúdo inútil. Muito conteúdo que a gente teve e tem hoje no ensino básico, fundamental e médio, eles não precisavam estar ali na estrutura curricular. Precisamos ter uma pedagogia contemporânea, compatíveis com os avanços das TICs, né, da tecnologia de informação e comunicação. Nós vimos ontem que, na palestra do professor José Pacheco, que experiências têm sido conduzidas, a Escola da Ponte, e agora a comunidade de aprendizagem do Paranoá, aqui em Brasília, no sentido de uma pedagogia mais contemporânea e o uso inteligente das novas tecnologias. A formação inicial e continuada de professores precisa ser revista. Esses cursos de pedagogia eram válidos, eram legítimos por uma estrutura clássica e ultrapassada que a gente tem nas escolas. A valorização da carreira docente é fundamental. O salário do professor precisa ser repensado. No grupo de educação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nós rebatemos para que, em 1930, o professor de ensino básico estivesse no topo da carreira pública.
com o mesmo salário que tem um delegado, um juiz. Não estou pregando aqui o abaixamento do salário dessas categorias, mas estarem lá em cima e não estarem lá embaixo, como é hoje. E isso é possível. Na Finlândia, por exemplo, um professor de ensino básico ganha mais que um diplomata, né? Então, não é nada original termos essa ideia. A gestão precisa ser profissional, uma gestão enxuta, escutando os estudantes, a família, a comunidade, etc. Uma avaliação dos processos pedagógicos, não aquela notinha que o estudante, mas realmente cada estudante tem um dossiê de avanço, de aprendizagem. A integração com a família e a sociedade é absolutamente fundamental, e a promoção e consolidação de valores e virtudes, que eu falarei também um pouquinho adiante. Eu gostaria de fazer um parênteses da importância da aprendizagem da primeira infância, de 0 a 6 anos, considerando de 0 a 6 anos. Isso é muito negligenciado no Brasil e no mundo, né? No mundo, as famílias que têm posse maior colocam numa creche com uma assistência nutricional boa, de higiene, brinquedos, mas não é só isso, né? É importante que a gente entenda melhor o processo de aprendizagem, o que nos ensina a neurociência, no sentido de ter protocolos importantes que possam desenvolver, possam promover o processo cognitivo. É nesse período de idade que existe uma alta produção de neurônios e a conexão desses neurônios, que são conhecidos como sinapses. De 0 a 3 anos, a 3 anos a gente tem isso no máximo. Depois vai decrescendo, e o estudante que já está no ensino fundamental e médio continua a ter uma produção de neurônios e sinapses, que são fundamentais para o processo cognitivo, mas não como nessa idade, né? O desenvolvimento integral na primeira infância é crucial e terão influência ao longo de toda a vida do indivíduo, seja na área da saúde, seja no seu bem-estar social, emocional ou cognitivo. Isso é a conclusão de vários estudiosos do Núcleo de Ciência pela Infância. E quanto mais cedo se investir no desenvolvimento da criança, maior será o retorno para ela própria e para a sociedade. Isso é um trabalho de 2010, mas o primeiro autor, James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, mostrou, com um estudo longitudinal, que se a gente cuidar da criança na primeira infância, principalmente no processo cognitivo, nós vamos ter um maior retorno econômico para a sociedade. E ele continua ainda a trabalhar nesse tema. Queria chamar a atenção de que, no Brasil, existem vários especialistas estudando a primeira infância. Segundo eles, a personalidade da criança é feita dos 0 a 7 anos. Aos 7 anos, a gente já tem uma personalidade do adulto que ele vai ser. E existe um grupo aqui liderado pelo professor Siddhartha Ribeiro, que vem estudando como a neurociência pode fornecer subsídios para protocolos que a gente deve usar para crianças de 0 a 6 anos. Então, por exemplo, esse trabalho de 2014, que fala sobre o sono e a educação escolar. O Siddhartha Ribeiro, que trabalha no Instituto de Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou no final, lançou uma teoria no final do século passado, 1998,
uma teoria que foi chamada teoria da reverberação. Até então se pensava que alguém aprendia alguma coisa e isso ia para um local determinado do cérebro e que ficava acumulado na forma de memória. E ele lançou uma teoria que quando alguém tem um novo conhecimento, no primeiro sono após adquirir aquele conhecimento reverbera, não é único, reverbera e vai para várias partes do cérebro para fazer a memória. E que esse primeiro sono é importante nesse processo. E isso era teoria no final do século passado. Hoje foi provado que existe, é aceito no meio acadêmico a reverberação, e inclusive vários estudos foram feitos e aplicados em muitas escolas, inclusive algumas do Brasil, em que depois de um determinado instrumento da criança conhecer, ela tira uma soneca de 20 minutos a 40 minutos na própria escola, e foi feito com grupos controles, e realmente isso é importante. Também outros trabalhos da equipe, também na Federal de Pernambuco, esse segundo trabalho, ele explica que não é só o sono, mas também as condições físicas, as nutricionais, são importantes para a aprendizagem da primeira infância. Então, nós não precisamos, como disse o educador José Pacheco, só depender daqueles conhecimentos que vêm do hemisfério norte. Nós temos cientistas, nós temos neurocientistas que podem, junto com a comunidade de educação, construir protocolos, construir metodologia para a gente ter um cuidado maior na primeira infância. E eu acho que os 4 domínios lançados pela Unesco, né, sobre educação básica, são absolutamente válidos, né? O primeiro, aprender a conhecer, que é a aquisição de conhecimento propriamente dito. Aprender a fazer, que é o domínio de competências que permite aplicar o conhecimento em problemas concretos. Terceiro, aprender a conviver, que são as habilidades de convívio pacífico, democrático e colaborativo. E aprender a ser, dependente das 3 anteriores, e materializa os efeitos do pleno desenvolvimento em cada um, tornando uma pessoa mais feliz e apta aos vários desafios da vida na sociedade. Voltando um pouco ao Siddhartha Ribeiro, ele participou recentemente naquele programa Provocações da TV Cultura de São Paulo, e está agendada uma roda viva com o Siddhartha Ribeiro para o final de outubro ou começo de novembro, que certamente ele vai abordar a primeira infância. E é importante, na educação básica, a gente implantar valores e virtudes. Então, a ética, a solidariedade, o respeito à diversidade, os direitos e deveres, a bondade, caridade, respeito à natureza, justiça, fraternidade, honestidade, confiança e outros, é importante a gente ter essa transversalidade de valores e virtudes na educação básica. As tendências, segundo um comitê internacional, o WISE, é que nas escolas do futuro muitas coisas vão ser diferentes. A tecnologia vai estar mais presente, o ensino vai ser mais personalizado, as abordagens híbridas de aprendizado vão ser mais exploradas. E o foco vai sair do conteúdo curricular, e as habilidades sociais e emocionais vão ocupar lugar fundamental na formação dos estudantes. E, para terminar, algumas cenas que a gente poderia dizer que são ficções, mas não são, já estão ocorrendo, que nos orienta como é que é a educação do futuro. São fotos que estão lá na internet, em vez de sala de aula, como é na comunidade de aprendizagem do professor Pacheco, são espaços de interação
do estudante com os seus professores. A precocidade está cada vez mais visível, né? Eu estava no aeroporto lá de São Paulo, de Congonhas, né? E uma mãe estava com um bebê, né? A mãe dormindo e o bebê com o celular, dedilhando o celular. Não devia ter 1 ano de idade como essa foto. Também ferramentas da tecnologia de informação e comunicação estão já começando a ser usados. Os futurologistas acham que logo, logo, a curto prazo, nós vamos, com auxílio de alguns aparelhos muito simples, fazer a comunicação telepática, né? Segundo eles, a linguagem nossa é muito demorada, né? Então, isso é uma perspectiva. Também outras aparelhagens para a gente poder desenvolver. Tem algumas pessoas que falam que a gente vai comprar um chip, né, para ser arquiteto, por exemplo. Você põe um chip e o cara não sei se vai acontecer, mas não vale nada, não custa nada dar palpites, né? Então, o cérebro, a gente conhece muito pouco ainda sobre o cérebro, né? Estamos começando a entender melhor e realmente o futuro aí nos espera. Muito obrigado pela atenção. Professor, só um segundo. Sim, eu teria uma pergunta, será que seria possível? Pois não. Eu dei aula, estava conversando com a Edna, a professora Edna, e eu trabalhei, eu sou engenheiro, mas eu trabalhei durante quase 20 anos no setor de educação. Dava aula de ciências, minha área, formação mais de exatas, né? De matemática, física. O que eu percebi nas quase 10 escolas que eu dei aula, eu achava sempre interessante o laboratório, a parte do fazer que o senhor falou aí. E, infelizmente, o que eu tenho visto das 10 escolas que eu dei aula, 9 pelo menos 9, acontecia o seguinte, numa delas eu fiz a tentativa de usar o laboratório. Eu tive em Portugal há pouco tempo e tive a oportunidade de visitar uma escola perto do Porto, ali na cidade do Porto. Por isso que quando eu vi o interessante programa da Escola da Ponte, eu até fiz uma provocação para o Gustavo, né, para ele explicar o que é a Escola da Ponte, e até faço um conselho para o pessoal daqui dar uma consultada. Mas, assim, rapidamente, o que eu percebi, o laboratório no Brasil, não é que falta material, tem sala para o laboratório. Antigamente até tinha sala ambiente. E o que eu percebi em Portugal, as crianças, nós fomos em Tomar, na região de Tomar, e eu vi as crianças fazendo trabalho no campo, pegando folha, vegetal, depois pegava aquilo ali, levava... E não é adulto, não, é 10, 12 anos, por aí. Quinta série, antiga quinta série, sexta série, né? Cheguei a dar aula nessa área, que a turma tem um pouco de bronca de dar aula na quinta série, porque o aluno sai da infância e vai para a juventude e fica aquela... né? Mas o que eu percebi, o pessoal de escola, normalmente as diretoras, boa parte não, algumas comprometidas, outras não, vira material de depósito, material de limpeza. O laboratório, os microscópios encaixotados, equipamento estragando, ou seja, não existe essa preocupação de você ter a teoria e a prática. Depois eu fui dar aula de física, fui dar aula de matemática, em escola técnica, do CETEPS, lá em São Paulo, onde eu percebi que lá tem uma certa preocupação. Mas aí o que aconteceu? Lá na base não teve essa preocupação. Como romper essa barreira, que chega a ser até um problema administrativo, de você deixar o laboratório sucateado?
Aí você vê, por exemplo, eu sou engenheiro, aí o que acontece? Na área de engenharia, o engenheiro se forma, aí é prédio caindo, é barragem caindo, é médico que não tem, vai tirar uma chapa do joelho esquerdo e o cara está no problema no joelho direito. Parece um absurdo o que eu estou falando. Mas como romper essa falta de visão? Eu estava conversando com a Edna, até ela pode comentar alguma coisa, dessa falta de visão do setor, de comprometimento em você usar o equipamento. Compra-se material, compra-se microscópio, compra-se isso. Não se usa absolutamente nada. Só desculpa a pergunta, mas eu acho que é pertinente. Não, acho que o senhor tem a absoluta razão, né? Quer dizer, se a gente vai numa escola, né, e começa a conversar com os estudantes e pergunta o que você gosta mais da escola, né? A grande maioria fala do recreio. Né? O recreio. O recreio é a liberdade, é a ação. Eles fazem, vão jogar bolinha de gude, outros vão brincar de não sei de quê, de amarelinha, enfim. Concordo que você vendo, fazendo num laboratório, ou fora do laboratório, no campo, né, pode sair da escola e fazer alguma coisa interessante. Eu quero relatar uma experiência que consolida o fazimento, né, o fazimento. Isso no Rio Grande do Norte, existe lá um projeto de ciência. Então se fez uma escola de ciência, com laboratórios de robótica, de química, de astronomia, enfim, de todas as áreas científicas. E os alunos, que são alunos de 8 a 12, 13 anos, eles frequentam essa escola no contraturno, né? E escolas públicas de bairros periféricos lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, se ele estuda de manhã na escola clássica, à tarde ele fica na escola de ciência e vice-versa. E eu fui visitar esse projeto, tanto em Natal como na cidade satélite lá de Natal, Macaíba, né? E aquelas visitas que a gente faz na escola, que a diretora interrompe as atividades e a gente tem a oportunidade de conversar com os estudantes. E em todas as atividades que eu interrompi, que foram muitas, foi o dia todo, né, nessa peregrinação, eu perguntava para os alunos se eles gostavam mais da escola clássica ou da escola de ciência. A unanimidade, todo mundo, ninguém disse que gostava mais da escola clássica, da escola de ciência. Mas eu perguntava por quê, né? Então, as respostas eram absolutamente de aprendizagem nossa. Crianças, né, de 9, 10 anos falaram assim: aqui nós somos tratados como gente. Aqui nós somos bem recebidos. E teve uma menina que me disse o seguinte, diz que ela gostava da escola da ciência, porque na outra escola ela estudava e na escola de ciência ela aprendia, né? Isso é uma sapiência muito grande. Então, eu acho que, quando eu tive meu ensino básico, num colégio público, em Santos, lá em São Paulo, eu tinha laboratório de química funcionando, não estava sucateado, de física e tal. Precisamos fazer pressão para que, mesmo que não tenha laboratório, pode-se fazer algo em que, como dizia Paulo Freire, o estudante seja um protagonista, né, da própria educação, né? Eu tenho até uma piada, né? Não é uma história verídica, é ficção, que revela o atual estágio da educação brasileira, né? A história é o seguinte: são 6 horas da manhã, o pai vai acordar o filho e fala: filho, acorda, são 6 horas, a aula começa às 7, você tem que tomar banho, você tem que tomar café, tem que se vestir, acorda, né? Aí o filho olha para o pai
e fala: pai, eu não vou na escola, não, por 3 motivos. Primeiro, que eu estou com muito sono. Segundo, não aguento mais aqueles estudantes da escola. E depois, não aguento mais aqueles professores da escola. O pai falou: você vai ter que ir à escola por 3 motivos. O primeiro é que você precisa cumprir o seu dever. Segundo, que você tem 45 anos de idade. E o terceiro, que você é o diretor da escola. Então, é interessante que eu dei uma palestra para diretores de escola aqui no DF, e no debate, um dos diretores falou: olha, a história que o senhor contou acontece comigo. Agora, a educação vai ficar boa? Podemos jogar o IDEB, ENAD, tudo para o lado. Vai ser quando a gente vai ter a história de que o estudante vai acordar o pai e dizer: pai, acorda, são 6 horas, 7 horas começa a aula. Na hora que o estudante quiser ir para a escola, o professor, o diretor, entusiasmado, ficarem chateados quando bate o sinal para ir embora para casa, aí a educação será um sucesso. Estou aberto a mais, pois não. Professor Isaac, bom dia. Meu nome é Edson Nishi, eu sou do Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios, lá de São Paulo. Esse tema que nós estamos abordando aqui, que é a questão da educação básica, na minha concepção, é um tema de suma importância, não para o desenvolvimento do país chamado Brasil, mas de uma nação que está se formando há 500 anos. Nós não temos uma nação ainda, infelizmente. Mas, primeiro ponto, gostaria de saber se nós teríamos a oportunidade de ter esta apresentação que o senhor fez, embora curta, mas bastante relevante, né? E segundo, eu queria saber se eu poderia fazer a fineza de voltar a alguns slides, onde tem as 10 itens. Aí, mais uma. Aí, é isso aí. Eu tenho contato com prefeitos de muitos municípios, justamente porque nós damos atenção a esses municípios. E existe uma questão principal que eu vejo, é que não existem educadores nesses municípios. Existem professores, existem diretores, existem ditos pedagogos, vou repetir, ditos pedagogos, né, que se enveredam em colocar as fórmulas ditas científicas nesses municípios, principalmente dos pequenos. Então, quando o senhor coloca esta questão aí, as reflexões e ações, eu vejo que seria do 9 para o 1. Né? Nós deveríamos começar a consolidar as coisas com promoção e consolidação de valores e virtudes. Depois, a integração da família e a sociedade e as escolas. Porque eu sou um pouquinho mais novo que o senhor, ou na mesma idade, né? Mas nós temos, no meu tempo de ensino básico também, a escola trazia as famílias para dentro. Hoje, a escola afasta as famílias, ou melhor, a família não quer estar dentro da escola. A família, o pensamento lá, e nós vemos isso em todos os municípios onde nós atuamos, que a família simplesmente joga a criança dentro da escola e coloca: vocês têm que educar os meus filhos. Ponto. Né? Ninguém quer participar de mais nada. E quando é obrigado a família a ir para a escola, né, por alguma coisa, por alguma razão, seja ela positiva ou negativa, a família vai lá só para criticar, cobrar. Então, quando se coloca valores e virtudes, quais são os valores e virtudes que são passados para as famílias consolidadas hoje no grosso do Brasil? São valores e virtudes desvirtuados, deturpados daquilo que nós tínhamos há 30 anos atrás. Em 1989, professor, nós participamos da elaboração de programas a serem apresentados, não aos presidentes da República, mas à sociedade. E lá, em 1989, ou seja, há exatos 30 anos atrás, nós já detectávamos essa deterioração.
e apresentamos uma série de medidas que, naquele tempo, julgávamos que o resultado se daria em 50 anos. Os primeiros pontos de mudança para uma educação virtuosa se daria a partir de 15 anos, ou seja, uma geração de 1990 para frente. Então, isto que o senhor está falando, eu creio que nós, aqui, que estamos aqui num domingo, discutindo o assunto, num sábado, ontem começamos a discutir este assunto, nós temos realmente que levar avante. Mas o que eu vejo é que nós estamos num petit comitê e ninguém ainda está preocupado, ou não sei por que cargas d'água, isso não chega a quem muda esse país. São os prefeitos das nossas cidades. E aí, eu coloco o item 1, políticas públicas. Nós não temos porque os prefeitos e as pessoas responsáveis pela educação, lá na ponta, não sabem disso. Não sabem que nós aqui, nesse petit comitê, estamos tentando, não estou falando que estamos discutindo, não, que ainda não estamos, mas estamos tentando começar essa discussão. Os senhores que estão na academia, eu sei que é um grupo muito pequeno ainda que está preocupado na nação brasileira. Mas eu creio que cada um de nós nessa sala, e aqueles que estiveram aqui ontem, né, que hoje não compareceram, deveriam sair daqui com uma missão, que seria arrebanhar mais gente para ver que valores e virtudes nós queremos para esse país ou para essa sociedade. Nós não temos claro. Na academia não se discute cultura. Nós temos Ministério da Cultura, que não é Ministério da Cultura coisa nenhuma, é Ministério da Arte. A arte é apenas um elemento da cultura. Então, poxa vida, Chico Buarque, sei lá quem, é artista, não é uma pessoa voltada para discutir valores e virtudes. Ou, aliás, os valores e virtudes para eles não valem para mim. Tá? Então, professor, eu achei maravilhosa essa explanação do senhor. Eu gostaria de ter acesso a este material e eu quero ter a oportunidade de ver se nós conseguimos levar isso daqui para a ponta. Começar a discutir na ponta e trazer da ponta para vocês. Porque as políticas públicas, a partir do momento que nós determinarmos os nossos valores e as nossas virtudes, aí sim nós podemos ir passo a passo, integrando a sociedade, avaliando, fazendo gestão profissional e etc. Porque daí nós podemos definir exatamente os grandes objetivos nacionais para criar e implementar políticas públicas. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje e que isso, para mim, pelo menos, vai servir muito. E eu estou empenhado em levar isso aí para os nossos prefeitos, porque eles precisam muito. E mais que os prefeitos, o Brasil precisa disso. O Brasil precisa discutir o futuro a partir das nossas crianças. Muito obrigado, professor. Eu agradeço essa intervenção, né? Eu acho que quanto mais gente a gente tiver nessa causa, discutindo, propondo projetos, etc. Lembro aqui um projeto do professor Cristóvão Buarque, né, que foi reitor da Universidade de Brasília, senador, de a federalização do ensino básico, aos poucos, né, não estamos preparados para fazer essa mudança rapidamente, mas, inclusive, começar com municípios que não têm a capacidade de implantar e ter uma carreira federal valorizada e também com todo apoio para se usar uma pedagogia moderna, né?
O projeto do professor José Pacheco, da comunidade de aprendizagem, existe só uma, é uma escola pública aqui no Paranoá, mas até o final do ano, 10 outras escolas públicas vão estar com essa metodologia, onde também ele vai aprender os valores e virtudes que são fundamentais. Eu acho até que é mais importante que preparar para o trabalho profissional, né? Ele tem que aprender a ver o outro, né, nele mesmo e ter um convívio social civilizatório, né? Mas o próprio projeto da comunidade de aprendizagem é que em 2022 a gente tenha 700 escolas de ensino público aqui no Distrito Federal com essa metodologia. Tem que ser aos poucos, porque tem barreiras sempre quando se quer modificar, tem muita gente na zona de conforto, né? Mas, e depois provado que, avaliado que os egressos nessa nova metodologia é espalhar pelo Brasil. Sabe? Então, a gente tem que fazer uma revolução, talvez até na primeira etapa silenciosa, no sentido de a gente poder ter nas próximas gerações, né, um comportamento menos individualista, mais coletivista, e no dia a dia tá fazendo as coisas boas, né? Adormecer dizendo, puxa, hoje eu fiz 1, 2, 3 coisas boas, né? Então, agradeço a sua intervenção e o nosso movimento, a própria Universidade de Brasília, está à disposição de trabalharmos juntos para avançarmos. Muito obrigado pelos comentários. Pois Oi, só um minutinho, eu vou levar o microfone para... Senhora, você já está? Tem uma aqui. Então tá bom, vai lá, vai lá. Gente, bom dia. O pessoal estava falando, eu vou falar como professor lá no fim, lá na pontinha mesmo. Eu estava dizendo, a coisa muito difícil é chegar realmente essas informações lá no fundo, com um professor que vai estar trabalhando com essas crianças. Então, eu 35 anos de magistério na Prefeitura de São Paulo e no Estado de São Paulo. Então, lá há aquela história de que você tem algumas coisas, tem muito trabalho de formação e continuar de professores, sabe? Só que está faltando o quê? Que esses professores sejam mais, tenham mais um carinho, que seja chegado nele mais informações. O que a gente sente é que o professor que resolve trabalhar bem assim na loucura de encarar as coisas, ele acaba trabalhando sozinho. Eu falo isso porque eu fui professora que trabalhei muito tempo sozinha. Sou professora de ciências, não tinha laboratório, eu inventei o laboratório na escola. Né? E a rampa e tudo, aquilo ali virou sendo alguma coisa. Então, o que falta? Primeiro, está faltando conhecimento aos professores. A formação de professores está muito aquém do necessário. Então, já começa por aí. Se você não é um professor bem formado, se você não tem condições de chegar lá, de você estudar, ter seu horário para isso, fica muito difícil. E eu acho que é o que está acontecendo ultimamente, que nós temos muitos professores, mas nós temos muito poucos professores com formação adequada. E é muito difícil você ser líder de alguma coisa se você não tem o conhecimento dele. Então, como é que você vai falar para o seu aluno? Olha, vamos assim, um trabalho que você queira fazer, se ele está na internet muito lá à frente de você. Então, isso que está faltando. E é isso que a gente vê nessa reflexão, que eu achei legal que o senhor trouxe, justamente por isso. Essas formas da gente trabalhar tem que chegar para a gente, tem que chegar para o professor, e não está chegando. Então, lá em São Paulo, a gente tem muita formação, tem com as universidades, outras coisas. Mas não é todo professor que vai. Por que não vai? Porque também não tem a questão do tempo. Ou ele dá aula tem professores que têm que dar aula em 3, 4 escolas. Isso é uma realidade e não é, deveria ser reformada. É isso que eu gostaria de falar. E isso, eu acho que, como ele estava falando, a gente tem que ir em frente. É a nossa vontade de que essa história que a gente está levando hoje chegue lá no finalzinho. É isso. Muito obrigada. Eu acho, professora, que a gente deve começar a formar
o novo professor, né? Professor contemporâneo. E como as coisas evoluem, estão evoluindo muito rapidamente, esse professor não ficar parado no passado, no espaço, ele ter oportunidades de acompanhar as tecnologias, as ideias, né? Hoje o professor, aqui tem muito professor de ensino básico que tem vergonha de dizer que é professor. O pai, a família, quando tem uma criança que diz que vai ser professor, os pais ficam apavorados, né? Temos que mudar isso, temos que... no Japão, o professor é a figura, é o profissional mais respeitado, né? É o único que não precisa se curvar diante do imperador, né? E na Coreia do Sul, a Finlândia, a Noruega, todo mundo quer ser professor, porque ele vai ser respeitado, né? E ele vai ser... Precisamos rever todos esses cursos de pedagogia, precisamos convencer de que temos que o novo professor, que não vai ser um expositor. A exposição em sala de aula, 50 anos atrás, era legítima, né? Porque o professor era a janela entre o conhecimento e o aluno, né? Mas hoje, o professor Google, a gente pode ter a abertura de conhecimento. Então, a função dele não é primordial dar o conhecimento, mas mediar, estimular, analisar um a um as potencialidades, né? Ontem se falou em lideranças aqui a Organização Mundial de Saúde tem um dado que 4% das crianças e jovens têm uma habilidade específica ou geral, né? Aqui no Brasil, o que isso não depende da classe social, é uma coisa genética, constitutiva. Aqui no Brasil é negligenciado isso. Se uma família de classe média alta, né, alguém vê que uma menininha toca piano, já põe lá na Juilliard School de Nova York, lá para lá. Mas as habilidades em física, em literatura, em artes, enfim, são perdidos. Então, de vez em quando a gente vê no jornal uma jovem de 16 anos tem um doutorado em física na Universidade de Cambridge. A gente vai ver, ela foi identificada ali como habilidade em física e se constrói um outro caminho de formação, de desenvolvimento para ela. Então, para isso a gente precisa ter professores especializados, né? E a gente tem muito poucos aqui no Brasil. E mesmo identificado, não tem depois os meios para poder desenvolver aquele talento. E o Brasil, a nação brasileira, né, que foi mencionada no comentário anterior, ela vai se beneficiar muito desses talentos que a gente, sem dúvida, tem e perde, joga lá pelo ralo, né? Então, eu concordo plenamente com a sua visão. Professor, eu vou passar para a última pergunta por causa do tempo, tá? Professor, meu nome é Valéria Lúcia, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, também sou psicóloga. Quero parabenizá-la pela sua apresentação, ela trouxe variáveis importantes para a gente refletir sobre a qualidade da educação básica. Alguns anos atrás, muito próximo da assunção do professor Cristóvão Buarque como ministro, um pouco antes eu tinha tido a oportunidade de analisar, sem maiores detalhes até na ocasião, o SAEB. E, para minha surpresa, e até pegando carona no exemplo que o senhor acabou de dar, da aluna de 16 anos, ele identificava, no Brasil, como um indivíduo portador de altas habilidades, um único estudante, no estado do Piauí. Um número bastante expressivo com relação ao comportamento antissocial e outros dados demográficos daquela ocasião. Eu, particularmente, gosto muito da teoria das inteligências múltiplas, do professor Howard Gardner, da Joseph Renzulli, são algumas referências que eu gosto de estudar. E eu pergunto para o senhor, na sua percepção, considerando as variáveis que o senhor apresentou aqui como favoráveis a um outro patamar de educação,
se é possível, na sua percepção, a apropriação da teoria das inteligências múltiplas no enriquecimento curricular, de modo a gente resgatar essa população de alunos que, como o senhor agora recentemente acabou de citar, estão à margem desse processo de ter o seu pendor, o seu talento, a sua habilidade reconhecida, valorizada e aproveitada. Eu acho que sim. Eu acho que a gente deve aproveitar todos esses avanços, né, e esse entendimento do processo de aprendizagem, né. No Brasil, ainda é muito incipiente. Existe uma sociedade brasileira de superdotação, né? Aqui em Brasília, nós temos talvez a pessoa mais importante, uma professora emérita da UNB, professora Eunice Soriano Alencar, que, inclusive, representa o Brasil nesses fóruns de estudantes com altas habilidades, né? A gente precisava, dentro da capacitação dos professores, ter um preparo para perceber os alunos de alta habilidade, que sofrem muito, né? São, em geral, alunos que não se interessam, o nível da escola é muito baixo para eles. Eles são rebeldes, são indisciplinados, têm problemas psicológicos graves. Na literatura internacional, o índice de suicídio é muito grande nas crianças e jovens, né? Eu acho que a gente deveria, dentro dessa dimensão de preparar o professor, e ter também os instrumentos. Eu trabalhei um pouquinho no MEC, entrei em contato com a Secretaria de Educação Especial. Nós conseguimos, eu consegui estimulá-los, não pessoalmente, a fazer um curso de treinamento entre os professores dos estados para identificar. Mas a identificação é o primeiro passo. Nós temos depois ter instrumentos para acompanhar. E na proposição nossa, identificar uma pessoa, qualquer que seja a área de conhecimento, ele teria um tutor, que seria um professor universitário, que desenharia, dependendo, porque é muito importante o amadurecimento emocional da criança e do jovem, teria um caminho, um track especial, inclusive aqueles que têm um amadurecimento emocional, poderiam já começar a frequentar ambientes universitários. E, inclusive, tem um programa de iniciação científica júnior, que foi criado em 2004, onde hoje existem 10 mil bolsas do CNPq, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e de fundações estaduais de apoio à pesquisa para a iniciação científica júnior. Pega-se essa pessoa e se coloca, faz um programa num ambiente em que ela possa se desenvolver. O que eu conheço, a única instituição que não deu bola para a burocracia foi o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro, um dos institutos lá do CNPq. Eles têm um instituto de qualidade internacional, conhecida, e eles descobrem talentos no ensino fundamental ou médio, e essas pessoas não precisam terminar o ensino médio, nem fazem universidade, vão para o doutorado direto. E já há vários casos de pessoas que pularam essas etapas e que são profissionais com absoluto sucesso, né? Então, eu acho que a gente deve aproveitar. A neurociência vai começar a nos dar. Existem fóruns internacionais de entender, de avançar a neurociência e a educação. Certamente ela vai, no futuro breve, eu acho, nos dar pistas e que orientem a um outro tipo de aprendizagem, sempre com valores e virtudes. Se não tiver valores e virtudes, então joga para fora todo o conhecimento. Obrigada.
do professor. Se o senhor quiser fazer sua conclusão, se dirigir por última vez aqui à nossa plateia. Eu quero novamente parabenizar os organizadores por terem escolhido a educação. A educação ela nunca teve tão intensa na mídia, né? Se fala muito em educação. E eu acho que quanto mais a gente envolver a sociedade na importância da educação, na construção de um novo Brasil, é importante. Então, eu me sinto muito feliz em estar aqui discutindo com todos e vamos nos unir e vamos ter um Brasil que nós queremos. Muito obrigado. Em nome da Sociedade Brasileira de Obiose, agradecemos a participação do professor Isaac Reutemann e suas importantes contribuições para o debate que se está construindo aqui nesses 2 dias. Muito agradecido, professor. Dando prosseguimento ao nosso ciclo dessa manhã, teremos mais um palestrante, e certamente vocês gostarão muito do que ele tem a dizer aqui. E, na sequência, eu já informo que teremos aí um breve intervalo, 10 minutos, como ontem, para fazermos aí um coffee break, que já está colocado lá fora, para nós retomarmos e aí seguirmos até o final do nosso evento, ok? O nosso próximo convidado de hoje é o Fernando Giannini, que vem falar para nós sobre o projeto Como se dar bem no Enem. Convido o Fernando a vir até aqui e assumir aqui a sua posição no nosso dispositivo. Senhoras e senhores, o Fernando Giannini é um dos pioneiros em educação online e gamificação no Brasil, inspirado por personagens como Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, do grupo Tesla, Richard Branson, do Virgin Group, pessoas que revolucionaram a forma como nos relacionamos com pessoas, lugares e coisas. Atualmente desenvolve projetos de inovação disruptiva em processos produtivos. É empresário, cofundador do Mande Bem no Enem, consultor em educação à distância, flexível e aberta, e produtor de cursos e conteúdos e aprendizagens digitais. Com vocês, Fernando Giannini. Bom, deixa eu só ver se está funcionando isso aqui. Opa, olha que beleza. Olha só. Pode deixar que eu troco por aqui. Se estiver funcionando aqui. Consegui instalar ali? Colocou a pendrive ali? Não, está direto na máquina, não precisou colocar a pendrive. Demora, mas começa. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao Fernando Lessa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Obiose. É um prazer enorme participar de um evento onde tem José Pacheco, Isaac Reutemann. Obrigado, Marcos Formiga. E vamos lá, né? Vamos começar. Bom, antes de falar do Mande Bem, é muito importante eu dizer como eu cheguei na educação e na educação online. É preciso fazer um agradecimento especial ao meu pai, que é sociólogo, à minha mãe, que é assistente social, e o meu irmão, que trouxe a cultura digital, a cultura tecnológica, mais novo do que eu. Eles trouxeram muito lastro para a minha vida, para que o Mande Bem existisse. Né?
Aos 5 anos, eu fui parar nos Estados Unidos. Olha que beleza do passaporte, né? Quem diria que eu não ia ter cabelo um dia? Como pode uma coisa dessa? Bom, enfim, quando eu era... Aos 5 anos, eu sempre tive muita dificuldade com... Eu fui parar nos Estados Unidos e tive muita... Eu nunca consegui me adaptar às escolas, de certa forma, né? Eu achei que era lá fora, os Estados Unidos e tal. Quando eu voltei, eu continuei com essa dificuldade. Mas eu continuei tentando. Tentando. Cheguei no ensino universitário, passei por 5 universidades, das quais sem concluir nenhuma, entre elas pedagogia, psicologia, TI, marketing, falei 4, está faltando uma, educação física. Os cursos isolados, na época, eles não tiveram muito sentido quando eu fiz. Estavam isolados, eu fiz eles sozinho, né? Mas depois de algum tempo, eles me trouxeram o alicerce para criar o Mande Bem o Enem, para construir ele. O tempo de Cronos é a cronologia, é o tempo do dia a dia, é o cronômetro, né? Mas durante algum tempo, a maturação, eu fui conseguindo fazer as relações entre os conteúdos, entre os cursos que eu tinha feito. E aí começou a ter sentido. Os cursos, o universo proporcionado pelas universidades e pelos cursos que eu fiz individualmente começaram a ter sentido. Era o tempo de Kairos, né? Numa das universidades que eu passei, eu encontrei o professor Laércio Elias Pereira. Ele é ele facilitou a minha vida em muito. Se não fosse o doutor Laércio Elias Pereira, que me apresentou ao maior pensador de educação no Brasil, Lauro de Oliveira Lima, Fred Lito, o Marcos Formiga, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei. Ali foi construído algumas relações invisíveis, entre aspas, que eu carreguei a mala do Lito durante 5 anos, o chapéu, consegui participar e tentar entender um pouco das ideias dele sobre educação à distância, as discussões dentro dos cafés dos aeroportos, entre o Marcos Formiga sobre pedagogia versus engenharia. Aquilo foi construindo o conhecimento de alguma maneira. Ali a gente começou a trabalhar o nosso colégio invisível. Em 2001, o Laércio me levou para Muzambinho, me internou lá, falou, você vai ficar em Muzambinho. E ele tinha uma missão ali, que era construir, que era do mimeógrafo a álcool, a educação online. O objetivo ali na universidade era transformar todo o conteúdo, 20% de todo o conteúdo de graduação presencial em educação física, em educação online. Na época já existiam as plataformas, o Blackboard, os antecessores do Moodle, o próprio Moodle já tinha, mas a gente acredita que é muito importante você ter uma plataforma específica para você. E por que eu estou dizendo isso? Porque a plataforma ela não é um lugar onde você deposita conteúdo e vigia se o estudante fez o download ou se ele leu, quanto tempo ele ficou. A plataforma ela é parte de um curso. Ela faz parte integrante do curso. Em 2001, a gente já desenvolveu uma ferramenta que detectava os estilos de aprendizagem dos estudantes. E naquela época, a gente conseguia direcionar qual era a forma que aquele estudante tinha o entendimento do conteúdo. Então, a gente conseguia personalizar os materiais para eles. Qual é a forma que esse cara aprende melhor? Então eu vou por aqui. Qual é a maneira que esse estudante entende? Então eu vou por aqui. Tinha um centro. A gente começou ali a iniciação dos famosos REAs, Recursos Educacionais Abertos, Digitais Abertos. Porém, mesmo naquela época, isso foi em 2001, um pouco mais para frente, talvez, já existia o descompasso entre os conhecimentos e as disciplinas já aconteciam, né? A integração ainda estava faltando. De Muzambinho, eu fui parar no Instituto Forte de Educação. Hoje se chama Faculdade Forte, talvez algum aqui de vocês deve conhecer. O que aconteceu ali? Ali, o Instituto, ele é, hoje ainda, muito maior do que Muzambinho. A equipe é muito grande, tem estúdio de gravação, equipe de designer, equipe de desenvolvedor, de programador, tem diversas ferramentas para produzir objetos digitais. A interface dos objetos, com certeza ficou melhor. O layout ficou melhor, a interface, o design, mas mesmo assim o descompasso continuava.
Eu saí do meio acadêmico, fui parar na Universidade do Futebol. Fiquei ali por 2 anos. Então, e ali o trabalho era analisar plataformas de aprendizagem, Learning Analytics, dados e perfis de aprendizagem dos usuários, desenvolvendo curso para analista de desempenho, treinador, gestor, e mesmo assim o descompasso continuou. Em meados de 2009, a gente fundou a Streamer, que é uma empresa que produz curso online, e a ideia inicial ali era fazer diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido ou experimentado. Teria que ser capaz de produzir uma experiência de aprendizagem inovadora, interdisciplinar. Tinha que ser diferente. Como diria o Schopenhauer, o importante não é ver o que ninguém viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Esse foi o lema durante alguns anos. Isso estava escrito na parede, para tentar entender um pouco o que tinha que ser feito. E aí, para isso, não poderia ter nada melhor do que o exame do Enem. Não dá para ter. Né? Por quê? Porque a prova é interdisciplinar, é um grande desafio construir conteúdo dessa maneira. E tinha uma dúvida enorme, que é como é que se produz esse material? Como é que a gente produz isso? Eu nunca tinha feito. Essa experiência a gente não tinha vivido. E por os lugares que eu tinha passado, a gente não conseguiu desenvolver. Além do que, o exame do Enem ele é pautado em competências e habilidades, é a prova que dá acesso à universidade. Tinha outros itens ali. O Mande Bem ele foi criado para facilitar a aprendizagem. O ponto principal era criar as relações e conexões entre as disciplinas, considerando alguns temas importantes. Entre eles meio ambiente, mercado de trabalho, cultura jovem e cidadania. Esse era o caminho. A premissa básica do Mande Bem tinha que trabalhar com o pensamento, tinha que inovar. Isso foi feito em 2009. A gente tinha que inovar de alguma forma, não dava para escapar disso. Então, o conteúdo ele tinha que ser interdisciplinar, as videoaulas tinham que ser interativas de alguma maneira, o acompanhamento, ele tinha um acompanhamento digital, enfim, é o que está aqui. A produção do conteúdo interdisciplinar foi o nosso maior desafio. Nós contratamos uma pedagoga que elaborou um trabalho minucioso para determinar quais eram os principais temas e as videoaulas que a gente deveria fazer. O ensino médio tem 2.400 horas, não é essa a ideia. Era fazer alguma coisa que ia facilitar a aprendizagem com pouco conteúdo. Conteúdos relevantes, como eu acabei de ouvir aqui. E o que o Isaac falou agora há pouco, se não me engano, né? Conteúdos que não são inúteis. Aqui tem um pouco da estrutura do curso. Quanto maior o círculo, mais aulas essa área de conhecimento tem. E ali nós temos as ligações. Nós produzimos, no total, 42 videoaulas. Para conexões entre as aulas, analisamos as competências e habilidades de cada área do Enem, do conhecimento, apresentada pelo Enem. Esse é um exemplo de como a gente fez isso. Então, aqui, do lado esquerdo, nós temos as competências e as habilidades. E aqui do lado direito nós temos as aulas. Opa, estou falando fora do microfone, talvez. Aqui as aulas. E aqui são quais competências e quais habilidades cada uma delas está trabalhando. Foi feito um mapeamento para cada uma delas. Feito esse levantamento, a gente precisou fazer os roteiros para iniciar o processo de gravação. No processo de produção dos roteiros, que estão aqui, a gente contratou alguns professores, entre eles especialistas, para fazer o trabalho técnico, entre aspas, e um roteirista de cinema, para fazer o ajuste entre eles. Podemos observar aqui, nos retângulos azuis, cada um desses parágrafos tem uma habilidade e tem uma competência. E cada um disso aqui é uma fala. Aqui nós temos um professor, aqui o Arthur Kohl, aqui um lettering. É um trabalho minucioso para produzir esse tipo de conteúdo. Roteiros prontos precisávamos dar história, que foram criadas
A aprendizagem precisa ser prazerosa. Formamos uma equipe de professores, entre elas o Arthur Koll, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, e o Telecurso 2000. Ele é o responsável por levar o conhecimento e a sabedoria do dia a dia. É uma pessoa um pouco mais velha, fala um tom mais grosso, é um ator. E trouxemos depois mais 3 professores bem jovens para criar a identificação com os nossos estudantes. E a Yarita, que é essa que está aqui, que foi a nossa primeira experiência com inteligência artificial. Para o estudante planejar o trabalho, identificar as suas facilidades de aprendizagem e dificuldades, ou seja, fazer a gestão do próprio conhecimento, nós criamos o acompanhamento digital de aprendizagem. Essa é uma forma que o estudante tem de desenvolver a capacidade de gerir o seu autoconhecimento, a sua autoaprendizagem, que é o que precisa hoje, né? E determinar o que estudar, quando estudar e como estudar. O movimento internacional do desenvolvimento dos recursos abertos, o REA, ele estimula o processo de produção e autoria do conteúdo ao redor do mundo. Para completar o Mandibem, não dava só para trabalhar com videoaulas, não era isso. Então, a gente fez uma busca exaustiva em repositórios nacionais e internacionais, procurando esses objetos para compor. E aí, quando a gente tinha essa composição de objetos, a gente passava isso para os nossos curadores de cada uma das áreas do conhecimento, sempre focado nas habilidades e competências. Acabamos utilizando mais de 380 objetos. A quinta inovação, lembrando sempre da plataforma, o design, o ambiente em que a gente deixa o nosso estudante interagir. Ele chega em qualquer lugar do sistema com menos de um clique. O layout ele tem uma aparência jovem e ele é divertido. Essas foram as 5 inovações do Mandibem no Enem. Tem outros recursos. Então, nós tínhamos aula ao vivo, simulado, apostila. E agora chegou a hora da gente mostrar um pouco dos números dessa jornada depois de 9 anos. Então, a gente teve mais de 340 mil estudantes até hoje. Lembrando que o curso é gratuito. Média de 14 minutos de navegação, ou seja, é mais do que os sites de conteúdo hoje. Você pega um portal de notícia, hoje a média é de 1 minuto e 20, 1 minuto e 40. Então faz muita diferença. E mais de 22 milhões de acessos de visualização de página. É bastante coisa. E mesmo chamando a atenção para o bom resultado obtido das famílias de baixa renda, é preciso registrar que o Mandibem no Enem ele foi utilizado também por todas as classes sociais. Então é o seguinte, além dos últimos números de acesso e engajamento, né, a gente fez uma pesquisa de impacto social em 2013, e eu vou mostrar um pouco dos números para vocês. Então vamos lá. Primeiro, 57% mulheres, 43% homens que fazem parte do curso. Quase 3 em cada 5 estudantes do Mandibem eram do sexo feminino. 3 em cada 5 estudantes do Mandibem no Enem eram pardas ou negras. 3 em cada 4 estudantes frequentaram somente a escola pública. Menos de 1 em cada 10 estudantes informou ter mais de 5 salários de renda familiar. Aproximadamente 3 em cada 10 estudantes obtiveram aprovação em algum processo seletivo. Número de bolsas adquiridas, 3.442. Bolsas integrais, 2.134. 1.308 de bolsas parciais. Ou seja, em 2013, de todas as bolsas disponibilizadas pelo governo, 4,5% dessas bolsas foram destinadas ao Mandibem no Enem. Foi comprovado pela pesquisa que quem faz o curso tem 5 vezes mais oportunidade de conseguir uma bolsa de estudo. Aqui tem um cálculo de impacto social, eu gostaria de explicar rapidamente, se o tempo já não tiver ultrapassado.
é mais ou menos o seguinte. Nós temos 3.442 bolsas obtidas. Obviamente, cada um desses alunos obteve mais de uma bolsa. Então, somos um total de 4.252. Aqui em cima. Quer dizer, aqui não, né? Aqui no teto não, aqui em cima. E como é que é feita essa conta? Os estudantes do Mandibem, eles disseram, dentro dessa pesquisa, que 32% da bolsa que ele recebeu, ele atribui ao Mandibem Enem. Ele fala, o Mandibem Enem me ajudou em 32%. Nós fizemos um cálculo, que é um curso universitário hoje, no valor de R$400 aproximadamente, se não me engano, deve ser 403,54, vezes 32%, que é o que nós temos de responsabilidade. Esse valor dá R$129. Somado esse valor de 129 ao valor total do número de bolsas, gera, ao final do ano, aproximadamente mais de R$5 milhões. Ao final do curso, nós geramos R$12.800.000 em capital social. Esses estudantes não gastaram R$1 para estudar, nada. A pesquisa qualitativa foi feita pela Expertise Social, é uma empresa que só lida com pesquisa social e relatório de impacto. Ela teve uma amostra de 28.000 estudantes, e aí é esse tipo de mensagem que faz com que a gente continue trabalhando incessantemente. Bom, em várias instituições e meios de comunicação, o Mandibem Enem foi citado como referência em educação à distância. Jornal Nacional, Folha de São Paulo, CBN, Record e outros, durante esse caminho. Nós acreditamos que, inovando na educação, é factível transformar o Brasil, se assim nós desejarmos. Onde podemos chegar? Em que lugar? Esse modelo do Mandibem, no Enem, ele pode ser replicável para qualquer lugar, porque o conceito já foi criado. É criar um novo, expandir o alcance e educação para todos. Aqui um pouco do conceito do Mandibem replicável. Eu posso ter um Mandibem na redação, eu posso fazer um Mandibem na culinária, na música, na arte, aonde quer que for. Muito obrigado.